Quero agradecer o convite da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, pelo convite de estarmos aqui reunidos nesta fase de compreensão e de necessidade de estarmos em casa, aproveitarmos e curtirmos, ouvirmos, refletir sobre a doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um capítulo muito especial, que é o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agradecendo então, iremos começar a nossa exposição na noite de hoje. Muito obrigado pelos amigos, pelos simpatizantes, por todos que estão nessas plataformas digitais, a nova era do que está surgindo, do novo futuro do nosso planeta, que são agora essas plataformas. Caros amigos, vamos começar a nossa exposição. O capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. É tão profundo, é de uma reflexão tão profunda quando o nosso Mestre Jesus nos traz essa frase, porque naquela época, quando Jesus traz essa informação do João, do capítulo 14, do versículo 1 a 3, era muito curioso porque as pessoas não tinham noção ainda sobre as moradas exteriores ou as moradas. Eles tinham uma compreensão que quando falava de morada, era casa, como Jesus é esse grande psicoterapeuta. Então nós vamos imergir nesta frase do nosso amado Mestre Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós dividimos em 3 partes esta morada. A primeira morada é a morada interior. Essa que está dentro de nós, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa essência, que muitas vezes não conhecemos. Não sabemos a nossa morada que estamos vivendo neste momento. Então, muitas vezes, para que a gente possa compreender um pouco mais a nossa morada interior, o próprio Kardec, na questão 919, quando ele pergunta, ele responde: conhece-te a ti mesmo. Hoje, será que nós nos conhecemos realmente? Será que nós temos consciência de quem realmente somos? O que somos? E muitas vezes nós não temos essas informações porque a nossa vida é tão atribulada, tão corrida, que acabamos esquecendo de nos perguntar: quem somos? O que é realmente que somos? Um filósofo inglês, Thomas Hart, há 280 anos atrás, ele já nos trazia esta frase: nós perdemos o endereço de Deus. Quando nós começamos a ouvir e pensar sobre essa frase, perdemos o endereço de Deus, esse Deus de D minúsculo, que é a nossa essência divina, aonde não sabemos onde é que está. E muitas vezes não sabemos nem o que realmente gostamos, o que realmente nos afinamos, o que realmente necessitamos. Essa turbulência de informações do nosso nível de consciência é porque a gente não conseguiu amenizar ou separar essas questões que estão dentro de nós mesmos. E esse nível de consciência chega num patamar tão alto quando João, no capítulo 8, do versículo 32, diz: conhece-te a verdade e ela te libertará. Por isso que nós temos que ter a consciência de nós mesmos. E para que a gente possa viajar nesse mundo de consciência, nós vamos utilizar as 5 fases de consciência do filósofo Pedro Uspensky, um filósofo russo, aonde ele dividiu a consciência em 5 fases. E nós vamos adentrar na primeira, que é a criatura humana, que está no estado de consciência sem sono. Aquele que dorme e não sonha. Esses estão muito atrelados aos mundos
aos instintos primitivos: comer, dormir e se reproduzir. Para eles está tudo bem, está tudo tranquilo. Se tem o trabalho, está ótimo. Se não tem o trabalho, está ótimo. Então, muitas vezes, essas pessoas elas estão completamente alienadas ao mundo. Porque as suas necessidades estando sendo satisfeitas, comer, dormir e reproduzir, está ok. Então, a sua consciência está dormindo, sem sonho nenhum, somente dormindo. Então, muitas vezes, esses irmãos, eles não são muito envolvidos na sociedade, nem envolvido consigo mesmo. E muitas vezes estão somente de passagem, como se diz alguns, né? O segundo nível de consciência é consonho. É aquele que já compreendeu que está sonhando. Eu penso nos planos, eu vou organizar, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer a faculdade, eu quero ser feliz, mas está dormindo. Ele está dormindo e sonhando. Então essas criaturas ainda estão no estado latente de sono, sonhando com as coisas, mas não estão se movimentando, não estão participando da sociedade, nem consigo mesmo, porque visualiza, mas não se prepara para realizar para si. O terceiro nível de consciência é o consciência desperta. Acordamos. Saímos do nosso sono, sem sonho e com sonho, e acordamos. Mas quando a gente acorda, é como a gente se levanta de manhã, o mundo parece que vai se encaixando na nossa vida. É o mesmo nível das pessoas quando estão de consciência desperta, porque elas estão já visualizando o mundo, mas ainda não estão preparadas. Estão se adaptando a uma nova realidade. E muitas vezes, caros amigos, somos nós. Porque nós estamos olhando as coisas, mas não estamos nos movimentando. Estamos assistindo as coisas, mas não estamos nos envolvendo e nem se preocupando. Então, muitas vezes, esse estado de consciência desperta é somente o acordar, mas não faz se movimentar. Então, é a criatura humana que acordou, assiste o mundo, mas não convive e nem vive dentro do mundo. E a quarta consciência é a consciência de si mesmo. Começou a tomar conhecimento. Já começa a assumir a responsabilidade sobre si e sobre os seus próprios atos. Compreende a irresponsabilidade de seus atos e a responsabilidade de suas decisões. E assimento de si mesmo. Mas a função de si mesmo, ela possui 7 funções quando nós estamos nos descobrindo. Então, dentro dessas 7 funções do corpo psicológico, emocional, espiritual e físico, existem 7 funções. A primeira função é a função emocional, do conhecimento de si mesmo. Essa função emocional é quando as nossas emoções estão ligadas ao mundo e a nós mesmos. Nós percebemos quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos com raiva, com tristeza, com ódio. Essas perturbações e felicidades emocionais nós conseguimos identificar. E nessa identificação começamos a nos compreender a si mesmo. A intelectividade, a segunda função de si mesmo, é quando eu compreendo aquilo que eu vou lendo, que eu vou estudando, e então eu vou adquirindo conhecimento. E nesse angariar de conhecimento, nós vamos tendo pontos de vistas, e desses pontos de vistas, nós vamos tendo as nossas opiniões. Dentro das nossas opiniões, nós vamos ter as nossas responsabilidades, porque adquirimos a nossa intelectualidade, conhecimento, discernimento, então nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos. O instinto, a terceira função de si mesmo. Os
instintos que estão atrelados ao comer, a dormir, se reproduzir, porque são tudo inerente à parte fisiológica da criatura humana. Elas são importantes porque estão dentro do nosso processo evolutivo de comer, dormir e se reproduzir. Então nós temos essa compreensão equilibrada sobre o comer, dormir e reproduzir. Nós temos a quarta função de si mesmo, que é o movimento. Porque eu começo a entender que o meu corpo físico é o meio de estar compreendendo, de estar vivendo dentro da sociedade. O físico é a parte aonde o espírito se manifesta através do corpo físico, trazendo as informações de experiências. A parte da função de si mesmo é a sexual. Temos que nós somos os seres sexuados, o homem, a mulher, na parte da reprodução, aonde vamos compreender as nossas desejos e afinidades. Temos que compreender que toda vez que desviamos da nossa consciência de si mesmo, da função sexual, entrando nas partes patológicas, aí compreende-se então que a criatura está em desnível moral, intelectual e psicológico, relacionado a si mesmo sobre as suas atividades sexuais. Então nós vamos compreendendo a função de si mesmo sobre a sexualidade. A sexta função da consciência de si mesmo é a emoção superior. É quando a gente compreende o que nós estamos fazendo, como nós estamos angariando as nossas percepções sobre o mundo, nos permitindo a emotividade. Porque muitas vezes nossos corações estão tão endurecidos, que não vimos que essa emotividade superior chegue até os nossos corações, que está atrelado junto com a sétima função, que é as emoções superiores, as sensações e emoções superiores, é quando nós começamos a nos preparar para estar apto a receber todas as orientações, as fluidificações e o amparo da espiritualidade. Ela entende a sua função no cosmos. Nós temos o exemplo de Paulo na carta aos Galatas, no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: já não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele compreendeu que era Jesus que estava dentro de si, nas suas emoções, nas suas compreensões, porque ele estava conectado com Jesus e com o mundo. E nós temos um grande, admirável, um apóstolo do amor, que é o nosso querido Chico Xavier, ciência cósmica pela responsabilidade da mediunidade. Trabalhou incansavelmente através da mediunidade em melhorar-se e melhorar o próximo, em auxiliar através da sua mediunidade. Chico Xavier é um grande exemplo de mediunidade, porque muitas vezes, caros irmãos, aqueles que são simpatizantes ou os trabalhadores da doutrina espírita, muitas vezes não compreende a verdadeira responsabilidade sobre a mediunidade. Porque a mediunidade é uma coisa muito séria. E Chico levava muito promissor e afinco essa dedicação e esse trabalho. Tanto que Emmanuel, quando convidou Chico Xavier para adentrar nesse trabalho mediúnico, as 3 palavras que Emmanuel trouxe ao Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Então, caros amigos, o Chico Xavier teve essa consciência cósmica de compreender a verdadeira finalidade de sua consciência do que ele estava
realizando e fazendo no nosso mundo físico. Quando nós começamos, então, irmãos, nessa morada interior, nós vamos viajando conscientemente dentro das nossas consciências, dentro dos nossos níveis, das funções, e começamos a compreender que nós somos um mundo interior, onde existe muitas coisas lá dentro, muitas informações guardadas no nosso inconsciente, que muitas vezes são desta vida e muitas vezes trazemos de vidas passadas estas informações, o aprendizado, o erro, o acerto, as conquistas, os reparos, as lapidações que precisamos fazer em nós mesmos, tudo isso está no nosso mundo interior, a nossa morada interior. Isso que está dentro de nós mesmos. Por isso, precisamos refletir e entender que nós também possuímos uma morada interior. A segunda morada, que é a morada física. A morada física, nós podemos ter a terceira parte da filosofia da doutrina espírita, que é a filosofia, que nós fazemos o grande questionamento. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? É nesta questionamento filosófico da doutrina espírita que vamos nos remeter à nossa morada física, que é o nosso lar. A minha presença interior no meu corpo físico atual, então estou agora vivenciando a morada física. E a morada física começa pelo nosso lar, porque nós todos nascemos de uma família, de um pai e de uma mãe. Não estamos adentrando no requisito de crianças abandonadas, mas da maioria, todos foram criados de um homem e de uma mulher, aonde surgiu o zigoto e nascemos. E assim foi constituído a família. Mas muitas vezes, caros irmãos, nessa morada física que eu estou aqui, o Regis vivendo neste momento, nós começamos a questionar a nossa família, porque muitas vezes, na nossa programação espiritual, antes de reencarnarmos, nós programamos conviver com os espíritos que estavam na espiritualidade, aonde quem seria o nosso pai, quem seria a nossa mãe, quem seriam os nossos irmãos. E muitas vezes, caros irmãos, esses espíritos, muitas vezes são espíritos afins, amigos, compartilhando várias vivências, e os espíritos inimigos. Mas não em espíritos inimigos no sentido da palavra, mas espíritos que necessitamos de ajuste espiritual e psicológico. Aqueles irmãos que nós cometemos algo contra eles e a mesma coisa eles cometeram algo contra nós. E o lar vai ser a oportunidade de receber, através de nossos pais, pela programação espiritual, a oportunidade de reencarnar dentro do nosso lar. E isso é tão maravilhoso, porque muitas vezes as pessoas questionam, gostariam de saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu irmão em vidas passadas. Mas através do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 11, o véu do esquecimento, nos explica que é necessário, momentaneamente, o esquecimento. Imagina olhar para o irmão e saber que ele te matou. Olhar para o seu pai e saber que ele te roubou. Não vai acrescentar em nada. Não vai nos auxiliar em nada. Por isso que esse véu do esquecimento dessa nova morada física é nos oportunizar o reajuste. Porque com o esquecimento eu só vou ter a experiência da lembrança atual. Os arquivos que estão guardados no inconsciente estão lá bem guardados. Mas a programação do reajuste dentro do nosso lar é para que a gente tenha um crescimento moral e intelectual. Muitas vezes a família nos oportuniza a lapidar
as nossas inconsequências pretéritas, muitas vezes melhorar os nossos dons, as nossas afinidades, para que a gente possa melhorar. E a família, muitas vezes unida, proporciona tudo isso para nós. Porque muitas vezes, nesse comprometimento no plano espiritual, antes de reencarnarmos, e sabendo das nossas dificuldades, o que nós concordamos no plano espiritual? Todos querem crescer, querem melhorar e querem evoluir. Faz parte da lei da evolução, do progresso, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de progresso. Todos nós temos que evoluir e crescer. Como está no Livro dos Espíritos, na questão 540, aonde diz, no comentário de Kardec, do átomo chegaremos ao arcanjo. A evolução é certa, vai sempre depender de nós. Mas para que a gente possa, no processo evolutivo de compreender como faremos, a ferramenta necessária, caros irmãos, dentro do nosso lar é o amor. Muitas vezes essa palavra está tão banalizada, está tão esdrúxula, porque muitas vezes estamos dizendo eu te amo para tudo. Esqueceram da verdadeira profundidade da palavra amor. Tanto que João, no primeiro capítulo, já diz, Deus é amor. É tão profundo esse início, porque João compreendeu a profundidade de Deus e do amor. Que um sem o outro não é a perfeição absoluta. Então o amor é a ferramenta necessária para que a gente possa conviver dentro dos nossos lares. O primeiro é o auto-amor. Temos que nos amar. Mas muitas vezes, antes de nos amarmos, precisamos nos respeitar, nos aceitarmos, assim como somos. Porque muitas vezes temos dificuldade de aceitar que somos altos, somos baixos, somos gordos, somos magros, somos brancos, somos negros. A gente sempre está almejando aquilo que não é. Se essa indumentária carnal, hoje, nessa reencarnação, é isso que tem a nos oferecer, temos que nos abraçar e aceitar. Nesta encarnação, é esta ferramenta que utilizarei. Então, quando nós começamos a nos respeitar, compreender os nossos níveis de consciência, aonde eu estou, eu vou começando a entender, então, que para me amar, eu preciso me aceitar, me entender, e nesse nível de compreensão, eu vou entendendo-me, que é uma questão tão profunda, porque quando eu começo a aceitar essas questões de dúvidas, essas vicissitudes que eu possuo, mas eu quero melhorar, eu estou indo ao encontro do auto-amor. E quando eu começo a despertar o auto-amor dentro de mim, eu já começo a olhar para o próximo. E o próximo, quem é o primeiro próximo que está mais próximo? É a família. É aqueles que estão dentro do nosso lar. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos tios, sobrinhos. Esses familiares que estão bem próximo. Porque se eu já me amo, eu já consigo olhar para o próximo e tentar amar. Porque amar não é aquele que acusa as vicissitudes, as problemáticas das criaturas humanas. Porque ninguém tem o cetro da justiça em dizer os erros e apontar as suas dificuldades. Porque toda vez que nós apontamos um dedo para alguém, 4 dedos apontam para nós. Então precisamos olhar os nossos erros, compreender as nossas dificuldades. Porque os nossos irmãos de caminhadas, todos nós estamos passando por dificuldades emocionais, espirituais, físicas. E não cabe a nós estar julgando as atitudes dos próximos. Nós temos que entender, mas não ser conivente. Porque muitas vezes
A pessoa diz que está fazendo pelo amor, mas está sendo conivente com as atitudes do nosso próximo. Ser conivente não está ajudando e nem amando, mas não julgar, mas dissertar sobre as suas questões que estão errôneas e que muitas vezes precisam ser lapidadas por si mesmo. E não nós indicarmos ou lapidarmos a vida do próximo. Porque, como Jesus diz, cada um carregará a sua própria cruz. E sabemos que a nossa própria cruz muitas vezes é dificultosa, mas não é impossível. Porque ninguém carregará a cruz que não pudesse carregar. Ela está dentro da programação reencarnatória. Quando vamos pedir as nossas problemáticas para sanar, para entender, a própria espiritualidade diz: Regi, leva só esses 3, que eu acho que você vai dar conta. Não leva esses 8 não, porque eu acho que você vai sucumbir. E muitas vezes a gente volta com esses 3 e volta com 5. Não conseguiu organizar os 3 e volta com mais 2 endividados dentro da nossa cruz. Por isso, precisamos amar o próximo. Porque o exercício do amor é o exercício da caridade. É o exercício de entender o próximo. É o exercício de entender as dificuldades que todos estão passando. Por isso, caros irmãos, vamos exercitar o amor ao próximo. E quando Jesus nos trouxe uma proposta diferenciada sobre o amor, porque Moisés já tinha trazido nos 10 mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus traz uma proposta psicoterapeuta muito maior, muito mais profunda, porque ele diz amar os seus inimigos. Que profundo essa psicologia psicoterapeuta do Jesus, porque como ele entendia a nossa morada interior, a nossa morada física, como é que nós vamos nos preparar para evoluir? Amar os nossos inimigos. E os nossos inimigos estão dentro da família muitas vezes. Muitas vezes, aquele parente que nós não simpatizamos. Muitas vezes odiamos a nossa mãe, o nosso pai. Uma reflexão um pouquinho profunda e psicológica quando nós estamos falando sobre odiar pai e odiar mãe. Porque muitas vezes nós remetemos a informação: eu odeio a minha mãe porque numa vida passada ela me matou. Eu não gosto muito do meu pai porque X ou Y. Primeiro, com o véu do esquecimento é para a gente deixar de lado essa informação e trabalhar na atualidade. Porque muitas vezes, hoje nós estamos no ano de 2020. Os nossos pais, alguns, são de 1940 a 1960. Nós temos que refletir que tipo de educação eles receberam naquela época. A educação que eles receberam naquela época foi a educação que foi transmitida para nós. Então, muitas vezes, naquela época, a mulher não tinha voz, tinha que obedecer. O pai era muito austero, que batia nos filhos, e os nossos pais somente retribuíram ou passaram aquilo que eles receberam. Então, irmãos, nós temos que desassociar muitas vezes as condutas dos nossos pais. Será que não foi da educação desta encarnação? Será que não precisamos analisar que tipo de informações eles receberam? Aí sim, quando nós tivermos essa análise, podemos então visualizar, levantar a ponta do véu para compreender um pouco sobre se é de vidas passadas ou não. Mas não importa. O que importa é amar. Porque muitas vezes as dificuldades com os nossos pais, com os nossos irmãos, ele é a experiência própria para o nosso aprendizado. Se a gente pediu para vir naquela família, naquele lar, é porque nós sabíamos o que nós íamos encontrar. Então não adianta fugir, porque se não for nessa encarnação, será na próxima, ou será numa outra próxima, ou numa outra próxima, porque a gente, quando voltamos para o plano espiritual,
Aí temos que nos organizar para encontrar todo mundo e ver a programação dos espíritos superiores. Então, quando nós nos amamos e começamos a amar os nossos próximos, que está na família, e amar aqueles que estão um pouco distanciados dentro da nossa família, nós já estamos compreendendo a nossa morada física. O que eu estou fazendo aqui? Se eu vim do plano espiritual e o que eu estou fazendo aqui é para amar, para crescer, para ser feliz. Então, quando eu quero ser feliz, eu preciso estar bem comigo mesmo. E nessa morada física, essa indumentária carnal precisa estar alinhado ao amor e ao próximo, na preocupação da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da humildade. A arrogância não faz parte desse trabalho de reajuste evolutivo. E quando chegamos na terceira parte da nossa morada, a morada exterior, tudo que está aqui, a nossa casa. O meu lar, a minha casa física, é física. O meu lar, os meus familiares, é a minha morada física, convivendo com esses espíritos. E hoje nós estamos vivendo numa morada exterior. Abrindo um pequeno parênteses, antes de adentrarmos e aprofundarmos nesse mundo exterior, ficou tão claro, tão lógico, que a nossa morada exterior é a mesma de todo mundo. Uma vez eu vi um texto, quando você jogar o lixo fora, não existe fora, porque o planeta Terra todo é o seu lar. E nós estamos compreendendo isso agora com essa pandemia universal, do planeta Terra todo preocupado por um vírus chamado coronavírus. Então, quando nós estamos vendo que no meu pátio, ou no meu país, ou no país vizinho, estamos com os mesmos problemas, somos todos vizinhos uns dos outros. Somente a distância que nos mostra que estamos distantes, mas o problema é igual a todos. Então nós começamos a compreender que a morada exterior é a nossa casa, o planeta Terra. Por isso, caros irmãos, quando nós começamos a adentrar na morada exterior, nós começamos a entender uma dos pilares da doutrina espírita quando diz os mundos habitados. O planeta Terra é um mundo habitado. Os planetas, as galáxias, os bilhões de galáxias que possuímos, todos são habitados. Porque não podemos admitir na misericórdia e na inteligência de Deus que só nós temos vidas. E é tão profundo que, se nós formos analisarmos, existem mundos paralelos físicos. Porque o mundo microscópico, aonde estão vírus, bactérias e tudo mais, está junto com a gente, mas não enxergamos. Faz parte do planeta Terra, mas não visualizamos. Então não quer dizer que não exista. Nós só sentimos quando existe, quando é acometido por esse problema, que aí sim nós estamos vendo que esses vírus e essas bactérias existem. Fazem parte do nosso planeta Terra. Então, quando nós vamos compreendendo que nós estamos no planeta Terra, fazemos parte desses mundos habitados propostos por Jesus, nós começamos a compreender que existem vários tipos de mundos exteriores. Que tipos de mundos exteriores são esses que a doutrina espírita nos traz, que ela chama quando o espírito está no mundo espiritual, que é a verdadeira pátria? Porque o planeta Terra, caros irmãos, para nós compreendermos um pouco mais, é como se fosse uma escola. O que a escola nos ensina? A vir, aprender, compreender, aplicar, e assim a gente entende a matéria. E quando o professor passa a matéria, o que ele faz quando termina o mês ou encerra o assunto? Uma prova. A prova é que vai nos auxiliar a entender se entendemos a matéria.
E o planeta Terra é isso que faz com a gente. Quando estamos estudando a paciência, e aí nós vamos entendendo os processos, como funciona, os mecanismos da paciência, e aí quando termina, a gente acredita que já entendeu tudo de paciência, a primeira coisa que acontece é testar a nossa paciência. Um trânsito, alguém que nos incomoda no WhatsApp, alguém que fica fazendo a maledicência sobre nós, vários exercícios de paciência para ver se nós entendemos o que é paciência. Isso é a escola da Terra, em todos os sentidos. Estamos aqui para aprender. E quando estamos no plano espiritual, esperando para reencarnar, Kardec nos diz que estamos num estado de erraticidade. A palavra erraticidade, ela tem um peso, mas não profundo e nem pesado, mas de compreensão. Porque esses espíritos que estão na erraticidade, que estão no planeta, no mundo espiritual, para reencarnar, é porque entenderam que precisam reencarnar porque ainda não conseguiu reajustar-se consigo e com o próximo. Então nós estamos nesse estado de erraticidade, aonde vai nos oportunizar a escola, o planeta Terra, o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento moral e intelectual. Infelizmente, esses dois crescimentos de níveis não compactuam juntos. Muitas vezes, as pessoas são muito inteligentes e amoral. Psicopatas, assassinos, perversos. E muitas vezes, pessoas com moral muito elevada, sem conhecimento e sem estudo. Eu vou fazer um pequeno relatório pessoal. Muito tempo atrás, eu sou facilitador da Casa de Ismael e nós tínhamos um grupo de estudo e resolvemos ajudar, auxiliar e visitar um asilo. E aí nós comunicamos, resolvemos fazer um bolo, levamos alimentos para aquele asilo. Quando nós chegamos no asilo, eu ainda estava muito no início da doutrina espírita, fiquei um pouco chocado com a cena que estava assistindo. E a minha colega, uma estudante, uma senhora Cícera, que eu nunca mais esqueço o seu nome, ela adentrou, passou por mim bem pequenininha, passou por baixo dos meus braços e foi entrando e foi abraçando um, foi beijando o outro, foi abraçando um, foi beijando o outro. E eu estático, 1,85 m na porta, parado, e a Cícera com 1,60 m, 1,50 m, eu acho, abraçando e beijando as pessoas. E aí, quando nós retornamos, voltamos para o nosso grupo de estudo na outra semana, eu disse para Cícera, Cícera, você foi o maior exemplo moral para mim, porque eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a experiência da moral. Então, e a Cícera, uma mulher digna, correta, de muito amor, levou para aqueles que estavam ali necessitados de atenção e de carinho, que a minha intelectualidade impediu, mas ela não pensou, ela agiu. Por isso que muitas vezes nós temos que unir a intelectualidade e a moral, porque aí nós vamos realizar ações com consciência e responsabilidade em alcançar os próprios objetivos evolutivos e de melhoramento do próximo. Por isso, caros irmãos, quando nós vamos compreendendo a morada exterior e vamos compreendendo que existe, Kardec nos traz as divisões dos mundos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos superiores. Nós devemos estar perguntando qual será o nosso mundo. E o nosso mundo é de provas e expiações. A provas e expiações, como Kardec define, é ainda a existência do mal. O bem existe, mas é a predominância do mal que está dentro do nosso planeta de provas e expiações. Porque no mundo de regeneração é o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, quando nós estamos visualizando e compreendendo o nosso planeta Terra, que é essa escola, nós estamos
recebendo a oportunidade do Pai. Porque o Pai é amor e justiça. Justiça porque não existe privilegiados. Todos são trabalhadores de si mesmo, crescendo, evoluindo, melhorando-se, e as conquistas adquiridas através da sua evolução será recompensado pelas suas atitudes e pelo seu posicionamento. Amor, porque fomos criados dessa divina essência maior, inteligência suprema, aonde fomos criados através da sua bondade e do seu amor. Se somos criaturas de Deus, todos nós somos irmãos. Ainda não compreendemos esta proposta tão profunda quando o Mestre Jesus disse: bom é meu Pai que estás no céu, que trabalha até hoje, aonde ele traz a divisão do Deus punitivo e desse Deus de amor e justiça. Esse Deus de amor que nos oportuniza a viajarmos na nossa morada interior, nos conhecer, nos compreender, identificarmos quem realmente somos. E aí nós vamos para a nossa morada física, esta morada da minha indumentária carnal que transita no mundo aonde eu estou aprendendo, vivendo e dedicando o amor a mim, não na questão egoística, mas da compreensão e o amor ao próximo. E quando eu tiver compreendido esses dois amores, eu vou estar amando os meus inimigos. E quando eu estiver amando os meus inimigos, eu terei consciência cósmica que eu faço parte desse planeta. Que todos nós estamos unidos e juntos. Em vários níveis, compreendemos. Uns pouco mais, milhares muito embaixo, para baixo, mas nós estamos todos no mesmo planeta reencarnados. O amor de Deus nos oportuniza, caros irmãos, entendermos a nossa morada. Esta foi uma proposta que a gente trouxe na noite de hoje, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, falarmos sobre as moradas da casa de meu Pai. A morada interior, a morada física e a morada exterior. Fundo do meu coração, de essa oportunidade de estarmos falando sobre as moradas. Reflitam, amem, mas não deixem de amar, não deixem para amar amanhã. Amem hoje, porque nós não sabemos se estaremos nessa indumentária carnal amanhã. Mas nós sabemos que estamos hoje, que estamos agora. Se existe algum desafeto, reconcilia-se para que possa aproveitar a vida. Muita luz, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus ilumine os corações de todos, nos dando paz, serenidade, compreensão e responsabilidade sobre os nossos atos. Estamos vivendo num mundo de pandemia, mas não deixe a pandemia apoderar-se nos nossos pensamentos. Tenho a fé raciocinada, a lógica, a compreensão. Não deixem que as mentiras, que as ideias malucas entrem nas suas vidas e no seu cotidiano. Porque Jesus está no leme, que nos guiará para o nosso processo evolutivo, junto com a nossa casa exterior, que é o planeta Terra. Se estamos indo para o mundo de regeneração, precisamos atravessar pelas dificuldades, mas com trabalho, com amor, com luz e com paciência, caros irmãos. Muito obrigado. Que todos tenham uma boa noite aos amigos da casa, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, aos amigos que estão assistindo, que vários que eu não vejo há muito tempo estão aqui mandando mensagens de boa noite, marcando a presença. Fico muito feliz por estarem aqui assistindo essa nossa conversa. Por isso, caros irmãos, a gente tem essa dificuldade de aceitar esse novo mundo cibernético,
mas estou nas casas de vocês neste momento, do amor e de Jesus. Por isso, uma boa noite a todos. Que todos fiquem na paz.